Olá, seguidores! O que leva uma brasileira a ir para um outro país e viver uma outra cultura? Questão financeira? Reconhecimento profissional? Seja como for, essa mulher pensou em ter mais segurança em outro país. Seus planos não saíram exatamente do jeito que ela esperava, pois essa mulher foi morar em Portugal, se casou com um português e teve uma filha com ele e um outro filho mais velho de um relacionamento anterior. Porém, quando ela estava grávida de 3 meses de seu terceiro filho, ela, o marido e um amigo do casal que era barbeiro perderam a vida porque o barbeiro não tinha horário em sua agenda para atender um cliente que queria cortar o seu cabelo. Ela estava no lugar errado e na hora errada e se chamava Fernanda Júlia. Mineira de Ipatinga, Fernanda Júlia da Silva estava com 34 anos de idade quando tudo aconteceu. Aos 18, ela saiu do Brasil e foi morar em Portugal em busca de um futuro melhor. E foi nesse país que ela conheceu um taxista português chamado Bruno Neto, que estava com 36 anos no momento dos fatos. Com Bruno, ela teve uma filha a quem deu o nome de Maria, que estava com 5 anos de idade. Além de Maria, Fernanda era mãe também de João, de um relacionamento anterior, que depois, pelos meus cálculos, ele nasceu em Portugal também, pois quando ele perdeu a mãe, ela estava com 34 anos e ele com 12. Assim sendo, quando ele nasceu, ela estava com 22. E se estava em Portugal desde os 18, é porque o João Miguel era português. Segundo suas amigas, Fernanda e o marido, Bruno, eram um casal bem sincronizado. Eles tinham um bom entendimento entre eles como casal. Fernanda era uma mulher bastante trabalhadora, já foi manicure e gostava de fazer designer nas unhas das clientes. E as clientes gostavam tanto de Fernanda que, se ela tirasse uns dias de férias, sempre aparecia alguém nas redes sociais dela pedindo que retornasse logo ao trabalho, pois Fernanda fazia muita falta. Ela também tinha bastante intimidade com a culinária e pôde demonstrar isso durante a crise sanitária que abalou o mundo em 2020, quando passou a vender comidas e salgados para complementar a renda familiar. E em Portugal, ela deixou o salão de beleza e foi trabalhar com Bruno, que tinha uma frota de táxis. Assim sendo, enquanto Bruno trabalhava no táxi, ela trabalhava como motorista de aplicativo na frota do marido. Fernanda tinha uma amiga a qual ela considerava uma das melhores. Ela se chamava Laís e, assim como Fernanda, ela também era natural de Minas Gerais. As duas se conheceram na juventude e foi Laís que ensinou Fernanda a fazer designer nas unhas das clientes como manicure. As duas trabalharam juntas no salão de Laís durante 6 anos e a amiga sempre considerou Fernanda uma excelente profissional. Quando Fernanda conheceu Bruno, ela foi trabalhar com ele, que gerenciava uma frota de táxis por aplicativos. Ao lembrar de tudo o que aconteceu, Laís se emociona e comenta o seguinte: ainda estamos sem entender o que aconteceu. Não há detalhes sobre a motivação do crime. Fernanda estava muito feliz com o casamento e nós chegamos a morar muito próximas. Laís contou ainda que Bruno tinha um filho de um outro casamento que se chamava Gonçalo e estava com 15 anos de idade. Quando Bruno perdeu a vida, naquele dia fatídico, Gonçalo foi morar com a mãe biológica. Agora, seguidores, antes de falar do crime propriamente dito, eu vou apresentar a vocês 2 novos personagens deste caso, uma terceira vítima e o acusado de ter cometido esse crime. Vamos falar primeiro, então, de Carlos Pina,
que foi o alvo principal desse crime. Ele era dono de uma barbearia em Lisboa, que era chamada de Barber Shop, que ficava situada no bairro Penha de França, no norte de Lisboa. Carlos tinha 43 anos e era morador de longa data deste bairro, onde se criou e realizou seus estudos. Ele era proprietário da barbearia já fazia uns 5 anos e tinha uma boa e fiel clientela. Era pai de 5 filhos e considerado por seus vizinhos uma pessoa muito querida no bairro. E só para constar, Carlos fez o caminho inverso de Fernanda na profissão. Ou seja, enquanto a Fernanda saiu de um salão de beleza, onde ela era manicure, para trabalhar como motorista de aplicativo numa frota de táxis, Carlos saiu da frota de táxis, onde ele era motorista, para ter a sua própria barbearia e trabalhar no seu próprio comércio. Agora, seguidores, eu vou falar um pouco sobre o criminoso para vocês. Ele se chamava Fernando Silva e é conhecido na região onde ocorreu o crime como Nando. Então, como a vítima da nossa história de hoje se chama Fernanda, eu vou chamar o criminoso de Nando. Combinado? Nando é um homem de 33 anos, esquizofrênico e principal suspeito de cometer o triplo homicídio em Lisboa no dia 2 de outubro de 2024. Fernando residia no bairro do Vale e já tinha sua ficha suja na polícia local por crimes de menor porte. E como ele sofria de esquizofrenia, estava tendo sempre um acompanhamento psiquiátrico no Hospital Júlio de Matos. Nando tinha 4 filhos e na família dele o pai já esteve preso, o irmão está detido por homicídio e a mãe já foi presa por tentativa de homicídio. Quer dizer, só faltava o Nando para completar o quarteto de meliantes, né, daquela família. E agora, com esse crime que aconteceu agora em outubro, ele acabou indo para a cadeia também. Seguidores, antes de falar propriamente do caso, eu vou explanar um pouco aqui sobre o local onde ele aconteceu, o bairro Penha de França, em Lisboa. Ele fica localizado em uma das 7 colinas no nordeste de Lisboa. O local é conhecido por ser seguro, silencioso e familiar, o que significa que esta área atrai famílias de classe alta e jovens adultos. Até então, era uma área pouco conhecida em Portugal, mas acredito que depois desse crime que ocorreu por lá, esse bairro, assim como a barbearia de Carlos Pina, se tornarão os assuntos mais comentados do país por algum tempo. Seguidores, agora eu vou contar para vocês como aconteceu esses 3 crimes e vocês não vão acreditar na futilidade do motivo. O Carlos, como já falei aqui, era dono de uma barbearia e o Nando era vizinho do estabelecimento comercial do Carlos. E no dia 1º de outubro, o Nando procurou o Carlos porque queria cortar o cabelo. Só que o Carlos estava com a agenda cheia de atendimento aos seus clientes naquele dia. E ele disse ao Nando que não tinha horário disponível. Isso foi o suficiente para que o Nando saísse dali irritado e voltasse no dia seguinte para cometer o crime. E é nesse ponto da história, seguidores, que a brasileira Fernanda Júlia e o marido dela, o taxista Bruno Neto, entram da pior forma possível. Antes do Carlos Pina ter a barbearia, ele foi taxista e só deixou de ser porque ele quis ter o seu próprio negócio. E quando taxista, ele era colega e amigo do Bruno e da Fernanda. Pois é, seguidores, naquele dia fatídico de 2 de outubro de 2024, a Fernanda e o Bruno foram visitar um amigo deles, o Carlos, na barbearia. E foi justo no momento em que Nando voltou ao local com seu pau de fogo e tirou a vida dos 3. O primeiro a morrer foi o Carlos Pina, que foi baleado na cabeça. Depois foi a vez de Fernanda Júlia, que, grávida de 3 meses, foi alvejada no peito. E por último, quem morreu foi o Bruno, que, assim como o amigo Carlos, também foi baleado na cabeça. Pois é, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Apesar das mortes, houve 2 sobreviventes que conseguiram escapar com vida daquela barbearia.
um segundo barbeiro que trabalhava junto com Carlos e um cliente que provavelmente estava sendo atendido por ele. Ainda assim, o Nando não queria testemunhas vivas de seus atos. E ele ainda chegou a disparar contra o outro barbeiro, mas o pau de fogo falhou. E foi exatamente por isso que a polícia conseguiu colocar as mãos no criminoso e deixá-lo em prisão preventiva desde o dia 8 de outubro de 2024. O réu estava respondendo por 3 homicídios em primeiro grau, ocorrido por motivo torpe, e uma das tentativas de assassinato. E se for considerada a gravidez de Fernanda Júlia, daí são 4 homicídios e uma tentativa. Bem, seguidores, estava tudo muito claro, tanto no que se refere à identidade do criminoso quanto o real motivo daquela atrocidade cometida por ele. O assassino era o Nando e o motivo era o corte de cabelo não atendido. O que aconteceu depois, seguidores, foi a fuga do Nando, com a ajuda do pai. Seguidores, o pai do Nando levou ele de jipe até a barbearia para que ele fizesse o que fez. E ele já levou junto a nora e os netos, ou seja, a mulher e os filhos do Nando. E o pai do assassino ficou esperando o filho no volante do jipe. E depois que o Nando foi na barbearia do Carlos Pina e fez todo aquele estrago, o Nando voltou para o carro do pai, que o ajudou na fuga em companhia da mulher e dos filhos. Seguidores, eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça como é que o fato de uma questão genética, que por ser pai desse criminoso aí, alguém vai dar cobertura para esse tipo de estupidez. Me desculpem falar, seguidores, agora é um desabafo meu aqui. Esse homem levou junto a mulher e os filhos do assassino. Ou seja, o pai fez com que os netos, que são os filhos do criminoso, testemunhassem que eles eram filhos de um assassino, de um bandido. Foi o que aconteceu. E ainda depois ajudou na fuga. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tem muita coisa aí que eu imaginava que fosse só aqui no Brasil que acontecesse. Mas estudando o True Crime, para fazer esses vídeos para vocês aqui, eu vejo que no mundo inteiro existe esse tipo de sujeira, vamos dizer assim. Então, seguidores, depois do desabafo, vamos continuar com a história. Bem, seguidores, uma semana se passou depois do crime e o Nando foi à Procuradoria de Justiça de Portugal com o pai e lá ele se entregou. O fato é que o Nando não se pronunciou sobre o crime. Assim, por meio de uma ordem jurídica, Nando ficou em prisão preventiva, pois no entendimento da juíza do caso, Nando representa perigo de fuga, pode repetir o mesmo tipo de crime outras vezes, além de perturbar o inquérito e criar um alarme social muito grande para o país. Assim sendo, o réu Fernando da Silva, de 33 anos, aguarda o seu julgamento, que ainda não tem data marcada, mas ele vai ficar preso em regime fechado, aguardando por esse julgamento. Uma outra personagem desse caso, que eu preferi apresentar a você somente agora, que já estou quase finalizando o vídeo, para tentar amenizar um pouco o sofrimento que ela está tendo em relação ao que aconteceu com a filha, é a dona Marta da Silva, a mãe da Fernanda Júlia. Desde que a dona Marta recebeu a notícia do falecimento da filha, ela ficou sem dormir por 4 dias consecutivos. A dona Marta tinha imigrado para Portugal junto com a filha e 3 anos antes, Fernanda e seu marido Bruno foram velados na capela mortuária de Alenquer e depois os corpos seriam cremados numa última despedida de amigos e familiares. Durante o velório da filha, dona Marta relembrava como foi a imigração dela e das filhas. Segundo Marta, ela foi a primeira a ir para Portugal para preparar o terreno para as filhas, Fernanda e Alessandra. A Fernanda foi se encontrar com a mãe em Portugal e lá ficou após ter se encantado com o país. Já o destino da Alessandra foi outro. Ela migrou para os Estados Unidos e vive por lá até hoje. E ainda no Brasil,
Elas trabalharam juntas num salão de beleza durante 6 anos. Com a vida de Fernanda ceifada, juntamente com o marido, os filhos foram ficar em lares diferentes. Maria ficou sob a guarda de sua tia, que é irmã de Bruno, e João Miguel, filho do primeiro casamento de Fernanda, foi morar com seu pai, pois Fernanda e o pai biológico de João Miguel tinham a guarda compartilhada do menino. E uma outra parte dessa história que eu achei triste, seguidores, é que Dona Marta ficou completamente sozinha, sem ter ficado com nenhum dos netos. As perguntas do vídeo de hoje são: se Carlos cortasse o cabelo de Nando, ele conseguiria evitar esse crime? Número 2. Na opinião de vocês, por que nenhum dos netos da Dona Marta ficou com ela após a perda da filha? Sim, não, por quê? Respondam, interajam nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar na internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deixem um like, compartilhem o vídeo com os amigos, façam seus comentários sempre educadamente em respeito aos familiares das vítimas e não se esqueçam de me seguirem na rede social vizinha, cujo endereço está escrito aqui embaixo, e até o próximo vídeo.